Sejam bem-vindos ao Café do Morcego, meu nome é Fábio, vamos lá, chegamos a Batman Begins na nossa maratona de resenhas, críticas dos filmes antigos do Batman. Finalmente chegamos à trilogia do Nolan, né? Saímos ali de Batman Eternamente, Batman e Robin, que é difícil, agora chegou uma coisa melhor aqui, né? É 100% excelente o negócio, né? Não, tem seus problemas também aqui, mas comparado aos outros filmes do Batman, aqui a gente tá num outro nível. E foi a partir desse filme que eu comecei a observar muito mais as produções por trás delas, né? Até a chegada do filme, do que ser só um mero espectador lá no dia da estreia do filme. Estava lá vendo a notícia quando o Christopher Nolan foi contratado para dirigir o novo filme do Batman. Estava lá também vendo a notícia do Christian Bale sendo contratado para viver o Batman, depois de vários pedidos de fãs. E sim, meus amigos, hoje em dia eu vejo algumas críticas em relação ao Christian Bale, mas nos anos 2000 ali, uma coisa um tanto quanto unânime era o fato que muita gente mesmo, queria o Christian Bale sendo o Morcego, muito por causa do filme chamado, acredito que é Equilibrium. Esse filme realmente chamou a atenção da galera pro Christian Bale aí no papel, mas o ator ele tinha interesse em viver o Batman, ele queria fazer na verdade um filme do Batman que fosse numa produção menor, em menor escala, né? Por isso ele ficou muito interessado em viver o Batman naquele filme do Aronofsky, que ia ser o ano 1, mas que acabou não indo pra frente. Só que quando o Christopher Nolan então assumiu a bagaça toda aí, o Christian Bale de novo se interessou e acabou fazendo o teste. Você tem toda aquela trajetória dele lá do filme O Operário, onde ele tava magro pra caramba, para ele conseguir engordar, fazer uma dieta maluca lá de engorda, comendo sanduíches, milkshakes e etc, para conseguir o papel. E é interessante destacar que o Christopher Nolan acabou fazendo o filme do Batman, não meio que por acaso, mas na verdade ele tinha interesse em fazer um filme de outro ricaço, que era o Harry Hughes, mas o Martin Scorsese já estava fazendo esse filme que acabou sendo O Aviador. Aí que a Warner chegou e falou, olha, a gente tem o Batman aqui, você tem interesse, tem alguma ideia em trabalhar com esse personagem? Foi aí que o Nolan então resolveu arregaçar as mangas e dar vida a este personagem, concebendo aquele Batmóvel maluco que é o Tumblr, que acabou caindo no gosto do povo, só quando o filme saiu, quando apareceu a primeira imagem desse Tumblr, a galera não tinha gostado, mas é sempre assim, né, demora pro pessoal entender que tem que ver o filme pra realmente poder julgar, mas enfim, nunca aprendem. E além do Christian Bale, nós teríamos aqui o Liam Neeson vivendo o Henry Ducard, ou outro personagem durante o filme, né? Eu acredito que todo mundo deve ter assistido já esse filme, até porque nós temos um pequeno twist no final, né? Cillian Murphy, que tentou fazer aí, né? Fez o teste para ser o Batman, mas que acabou encantando o Christopher Nolan e ganhou o papel de espantalho. Michael Caine sendo Alfred, Morgan Freeman sendo Lucius Fox, pela primeira vez Lucius Fox iria aparecer nos filmes do Batman. Um elenco assim que era fantástico, meus amigos. Pra época assim foi um negócio, cara, que sensacional, tal qual é hoje em dia quando a gente vê o The Batman, com um elenco também que é fantástico. E o principal desse filme era que ele ia focar no Homem Morcego e no treinamento dele para se tornar o Batman. Tanto é que o filme leva 1 hora pra gente chegar a ver realmente o Christian Bale usar o uniforme do Homem-Morcego, que era uma coisa que na época, tipo, era muito diferente, assim, como assim o Batman já não aparece no começo, né? Se você pega os outros 4 filmes do Homem-Morcego, você vai ver que o personagem já tá desde o começo lá, pega a animação também da Máscara do Fantasma, o personagem já aparece desde o começo, aqui não. Fomos quebrar algumas rupturas de estrutura no que envolve filmes do Batman e colocar o personagem só pra frente, fazer toda uma construção de arco aqui pra realmente a gente ver a formação do super-herói. E isso era uma coisa diferente na época. Na verdade, todo o conceito do Batman Begins era uma coisa diferente porque ele era um reboot. A galera não entendia muito bem esse conceito ainda, especialmente no que envolvia filme de super-herói. Tanto é que eu lembro que a MTV, quando deu as notícias envolvendo o filme do Batman, eles estavam falando, né, estavam destacando que o Batman Begins ia ser uma espécie de prequel dos filmes lá do Joe Schumacher e do Tim Burton. A MTV brasileira, eu lembro bem isso na época. Então a galera meio que não entendia muito bem esse conceito, né? Hoje em dia todo mundo quer reboot pra tudo, né? Alguém falou algo diferente, faz reboot. Rebuta tudo. Mas naquela época não era tão comum esta parada, então o Batman Begins meio que colocou na boca do povo também esse lance de rebutar as coisas. Eu sei que esse conceito não necessariamente surgiu só com o Batman Begins, tá? Não tô dizendo isso, mas é que a popularização dessa questão toda meio que apareceu bem nesse período aí do Batman. E o roteirista do filme aqui, que é o David S. Goyer, que também era quadrinista na época, ele fazia, junto com o Jeff Jones, a fase lá da SJA, Sociedade da Justiça, um ótimo quadrinho, um excelente quadrinho, fez um trabalho muito interessante aqui em envolver a Liga das Sombras do Ra's al Ghul treinando o Bruce Wayne e trazendo todas as explicações, né, fazendo todo o fundamentado no que envolve aqui a jornada do Bruce Wayne para se tornar o Batman. Eu gosto muito desse filme, como realmente ele vai construindo pouco a pouco o personagem, montando várias camadas nele. Eu gosto muito dos diálogos que envolvem o Bruce com
o Henry Ducard. Eu gosto muito como esses personagens vão interagindo e o Liam Neeson é um bom mestre ali, né? É um bom mestre barra vilão. O cara manda muito bem, os momentos que a gente vê ele aparecer são os melhores. Eu gosto muito de ver ele como o grande vilão da vez. E o filme se preocupa com os básicos também que envolve o Batman, né? Além de mostrar toda a dor que existe no personagem aqui, tudo que ele precisa entender para se tornar o Homem-Morcego, você vê uma discussão social importante no que envolve essa Gotham City, né? Do fato de como a máfia, a corrupção da cidade e assim por diante acabava causando a desigualdade, que até a própria Rachel acaba escancarando pro Bruce Wayne lá no momento que acaba acontecendo a morte de Joe Chill. É um roteiro que absorve muito bem o que era Batman 1, que é a grande obra que inspira aqui este filme, para destacar esses detalhes, né? No Batman 1 do Frank Miller você vê muito essa discussão de como a máfia, a elite de Gotham City ali, através do crime, acabava ocasionando então essa desigualdade social. Aquela cena que o Batman vai lá no jantar que existe lá com o Falcone, com o prefeito, com o comissário, etc, que ele fala, vocês sugaram todas as riquezas, vocês comeram, fizeram seu banquete, agora isso acabou, é uma coisa que é incorporada pro roteiro como um todo aqui de Batman Begins. Então a jornada do personagem não é só entender como se tornar o Batman, mas também saber como ele poderia tentar mudar a cidade como um todo, honrando também a figura do seu pai, Thomas Wayne, que trabalhava economicamente para ajudar a sociedade como um todo naquela cidade. Então é um aspecto muito legal que era meio que discutido indiretamente nos filmes do Tim Burton, do Joel Schumacher quase nada era discutido isso, mas aqui a coisa fica um pouco mais escancarada, mais direta. E eu gosto muito da dedicação do Christian Bale aqui, a atuação dele para se tornar esse Batman, né? Para falar sobre a figura do Homem-Morcego, todo o treinamento que a gente vai vendo ele passar com o Ra's al Ghul, e ao mesmo tempo você vê ali ele entender a figura do símbolo do Batman, né? Que é uma ideia que premiaria por toda a trilogia até o final, lá com o Cavaleiro das Trevas ressurge. Por enquanto eu ainda considero o Christian Bale o melhor ator a encarnar o Batman. Eu sei que a galera tem discussão em relação às lutas, e a gente já entra nesse tópico aqui, a galera não curte muito como é que funcionou toda essa arte marcial do Batman com os cotovelos, mas pra mim, é um grande filme, assim, com o Christian Bale encarnando o Batman. Pra mim, realmente, ele acabou sendo um grande Batman de uma grande geração. E eu não falo isso pra desmerecer os outros Batmans que apareceram, porque cada um tem o seu preferido e tá tudo bem. Eu gosto de todos os outros também, por incrível que pareça. Eu gosto também do Val Kilmer e George Clooney, tá? Não desgosto deles. Mas o Christian Bale era um cara que eu esperava ser o Batman, ele acabou sendo o Batman, ele entregou aqui um personagem muito convincente. E explorar a galeria de vilões do Batman aqui com o Ra's al Ghul e o Espantalho também foi algo bem acertado. Inclusive colocar o Espantalho faz muito sentido porque você está falando de medo, né? O Bruce Wayne tem todo o medo com os morcegos e você colocar o Espantalho sendo um vilão aqui para trabalhar esse medo é algo interessante. Pena que o Espantalho acaba aparecendo pouco. Eu gosto muito da atuação do Cillian Murphy, é um bom ator, gosto muito do trabalho dele, né? Queria ter visto ele ser digamos assim, um vilão um pouco mais presente em quase todo o filme. Quem sabe uma outra oportunidade a gente veja o Espantalho ser realmente o grande vilão da parada toda. Mas ainda assim eu gostei bastante de ver esse personagem aqui sendo os inimigos do Homem-Morcego. E outro ponto que a gente tem que destacar como positivo, que é uma coisa que talvez tenha sido ignorada nos outros filmes, que é a relação do Batman com o futuro comissário Gordon, que foi vivido pelo ator Gary Oldman nesse filme e na trilogia como um todo. E o ator fez um trabalho fantástico também. Assim, falar de atuação nesse filme, tipo, no sentido negativo, é muito difícil mesmo, porque a galera fez um trabalho aqui sensacional. E o Gary Oldman fez um Gordon que é também memorável, né, pessoal? Realmente ele encarnou bem o personagem, as conversas dele com o Batman eram muito legais. Nós temos a famosa cena do comissário, ou do futuro comissário, conversando com o Batman, de repente ele olha pro lado, o Batman sumiu. Meu Deus, isso nunca tinha acontecido nos outros filmes, agora aconteceu. Uma alegria pra quem é fã do Batman. Então o filme acaba apresentando vários momentos que realmente são muito bons aqui, né? Com boas atuações e um bom roteiro aqui trabalhando todos esses personagens. Só que a gente tem alguns probleminhas, talvez, que possamos discutir aqui. Eu não gosto muito da atuação da Katie Holmes, eu acho mais ou menos. Ela vive então essa amiga de infância do Bruce Wayne, que é uma personagem que foi inventada para a trilogia, que ela tem um propósito, inclusive, no segundo filme muito importante, mas eu não gostei muito de como a gente foi vendo aqui a Katie Holmes atuar com ela. Mas pelo menos a personagem tem uma função boa, não é simplesmente ficar relegada a ser a namorada do super-herói. Ela realmente tem um papel importante na construção, inclusive, do próprio Batman. Então a gente releva aí qualquer problema. Outro ponto que eu acho meio discutível é a questão
da máquina que acaba lá evaporando a água, que ela acaba saindo um pouco do que é esse lance do fundamentado para ser bem fantástico, né, bem fantasioso. Inclusive, a galera coloca muito esse filme, né, ou critica o Nolan por essa questão do realismo, né. Esse Batman é muito realista, eu não gosto disso. Mas, meus amigos, tal qual a gente tem discutido que o que o Matt Reeves tem feito com esse novo filme do Batman não parece tão fundamentado, tão realista, visto que o Batman leva uma saraivada de bala lá e não acontece nada. Quando a gente vê o Batman usando o Batmóvel e subindo pelos telhados de Gotham City, aquilo é impossível, meus amigos. Não dá pra você colocar um carro em cima de um telhado e o carro vai andar tranquilamente, não existe isso. É aquela coisa que eu sempre falo, você tem que criar um equilíbrio entre fundamentado e fantasioso. Não tem como você ser 100% realista em filme de super-herói. Vai dar errado em algum momento. Você tem que saber equilibrar as coisas. Então quando o cara fala que ele quer fazer algo fundamentado, em algum momento ele não vai conseguir fazer isso 100%. Tem vários momentos na trilogia do Nolan que a gente não consegue colocar esse realismo, essa fundamentação. Tipo, que nem o Batmóvel andando em cima do telhado. Nos filmes do Matt Reeves, ou no filme do Matt Reeves, e quem sabe os futuros, também vai ter momentos que não vão fazer sentido nessa questão do fundamentado, mas ainda assim o diretor ou os diretores vão sempre evocar essa questão do fundamentado em relação ao Batman. Então, eventualmente, se você se pauta no sentido, não, como assim? Não pode ser realista, porque o cara levou bala ali, né? Não tem como uma pessoa normalmente sobreviver. Eu sei, realmente não tem. Mas aí você entra na esfera de filmes, e os filmes, às vezes, eles tentam manter pelo menos a verossimilhança, mas eles não vão ser 100% reais, realista ou coisa nesse sentido. Por isso que eu sempre bato na tecla que a trilogia do Nolan não é 100% realista, não é 100% fundamentada, tem coisas que não fazem sentido. Inclusive essa máquina aí que acaba evaporando a água, né? Porque se ela vai evaporar água, ela evaporaria a água dos seres humanos também, né? Então, eu não sei como é que ela funciona muito bem nesse sentido. É claro, a gente teve que fazer aqui uma suspensão de descrença, basicamente, né? Para deixar com que o enredo funcionasse nesse sentido. Mas que é estranho essa máquina é aquele ponto fora da curva numa construção de um roteiro mais fundamentado, eu diria. Eu acho que como último ponto negativo eu destaco que toda a discussão que envolve que o Batman não matar e não ser vingativo, ela é um pouco deturpada no final quando o nosso protagonista não salva o Ra's al Ghul da morte, né? Ele não mata o personagem, mas ao mesmo tempo ele não faz um esforço para necessariamente salvar, né? Por mais que eu acho que quando ele joga aquele batarangue lá para abrir a janela lá, né, para quebrar a vidraça, meio que, olha, você pode sair por ali. Se vira, meu amigo, pula, faz alguma coisa, mas tente se salvar. Eu não vou salvar você porque eu tô sem saco mais. I won't kill you. Você acaba atrapalhando um pouco o arco de construção do Batman nesse sentido aqui, né? De realmente você ter a justiça versus vingança, que é algo muito pertinente em todos os momentos que você discute o Homem-Morcego. Então esse momento que o David S. Goyer acabou criando, eu acho que ele é bem discutível, eu acho que não precisava ter tido isso. Mas talvez eu entenda que eles queriam simplesmente tirar o Ra's al Ghul da jogada para não ter que trabalhar em próximos filmes. Mas ainda assim eu acho que é meio complicado isso. E por fim, a última coisa que me atrapalha em relação a esse filme aqui, que pra mim é o ponto mais negativo, é a questão da montagem, da edição. Eu acho que a montagem ela é bem fraca, assim. Ela realmente acaba quebrando tua imersão quando você tá assistindo o filme. Porque às vezes os cortes são muito abruptos, às vezes você vê ali uma passagem de cena que é muito rápida, que você não consegue entender direito. Isso acaba comprometendo as lutas também. As lutas não têm aquela fluidez, você acaba não entendendo alguns aspectos. Então esse talvez seja o meu maior problema com o filme. A montagem realmente é fraca. Isso eu tinha percebido antes mesmo do filme acabar estreando. Eu tinha visto um clipe do que envolvia aquela cena do Batman fugindo da polícia para levar Rachel para Batcaverna. Que eu vi aquele clipe e falei, cara, o filme vai ser assim? Essa edição? Será que eles não editaram pra passar esse clipe só? É só pra divulgar pra galera? E não, aquilo era a montagem do filme totalmente. Isso acabou me frustrando um pouco. Eu achei muito fraco nesse sentido o filme. Isso acabou melhorando no Cavaleiro das Trevas. No Cavaleiro das Trevas é muito melhor, todas as cenas de batalha, de perseguição e etc. Mas em Batman Begins, isso pra mim é o ponto mais fraco. Eu realmente acho que isso aí a galera não fez muito bem. Mas relevando os pontos negativos, meus amigos, a gente pode destacar que esse realmente é um grande filme do Batman, é um grande filme de origem de super-heróis, é um filme que foca realmente em construir o Batman aqui, e não simplesmente ficar olhando os vilões com mais afinco, né, os antagonistas. Atores de qualidade, atores de peso, fazendo um trabalho sensacional aqui,
compondo, né, trazendo à vida esses grandes personagens que são bons personagens também aqui, os coadjuvantes, Alfred, Gordon, Lucius Fox e assim por diante. O Liam Neeson como Ra's al Ghul, o Cillian Murphy como Espantalho, cara, é muito bom esse filme. Eu realmente sentei pra assistir lá achando que ia ficar um pouco enfadonho em alguns momentos, porque eu já assisti várias vezes esse filme, mas eu começo a assistir a trilogia do Nolan, qualquer filme que seja, eu fico sentado, vidrado ali, as 2h30 que o filme tem. É sempre empolgante pra mim assistir essa trilogia, ainda mais quando você tem as cenas sendo aí regidas também pela trilha sonora do Hans Zimmer, e nesse filme, por exemplo, o James Newton Howard. Então, é um grande filme, meus amigos. Realmente, Batman Begins é aquele filme de origem que sempre vai ficar marcado no meu coração como um grande filme do Batman, assim, pra gente entender o personagem. Dito isso, quero saber a sua opinião também. Me traga os comentários aqui embaixo o que você acha de Batman Begins. Tem problema, não tem problema? Curte, não curte? Quero saber tudo de você. Me compartilhe, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho pra se notificar nos vídeos, e eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.